Durante o meu vídeo sobre fobias, uma delas foi a que mais chamou a atenção: a megalofobia. Pelo visto, algumas pessoas descobriram agora que possuem essa fobia perturbadora. E ela se resume em uma coisa: o medo irracional de coisas grandes. Se formos explorar o habitat principal dessa fobia, sem sombra de dúvidas, devemos falar sobre o oceano. Neste abismo azul, o maior animal do planeta consegue emergir e desaparecer em questão de segundos. A baleia azul pode atingir comprimentos de até 30 metros e pesar mais de 170 toneladas. Isso é aproximadamente equivalente a 3 ônibus escolares estacionados lado a lado, ou ao tamanho de um campo de tênis. O bicho é gigante. O peso médio de uma baleia azul é de aproximadamente 100 a 170 toneladas. Isso é equivalente ao peso de cerca de 25 a 35 elefantes africanos adultos. A partir dessas informações, conseguimos chegar às métricas de que não se pode ter uma noção real do tamanho do animal através de uma tela. Então, se ela já parece grande por aqui, imagine-se vista a poucos metros de seu barco. Para você ter uma ideia, pessoas com essa fobia não costumam visitar o oceano por medo não só do seu tamanho exorbitante, mas também por temer algo que está fora de suas vistas, ou até mesmo algo mais fantasioso. Por isso, dizem que fobias são medos irracionais. E se você já achou a baleia grande, agora imagine um tubarão com 5 metros a menos do que ela. O megalodon foi uma espécie extinta de tubarão gigante. Essa criatura era colossal e frequentemente referida como o maior tubarão que já existiu. E é bizarro, cara. Quando você compara os dentes dele com os de tubarões normais, você percebe o quanto ele era grande. Então, se as pessoas com essa fobia têm medo de baleias, imagine se esse bichão aqui estivesse vivo. Mas não só as criaturas proporcionam medo a quem tem essa fobia, e sim também objetos. No oceano, criações feitas pelo homem em um tamanho absurdamente colossal cruzam o oceano e assombram aqueles com esse transtorno. Navios são intimidadores quando olhados de um objeto pequeno como um barco. Superfícies flutuantes que carregam petróleo também são temidas pelas pessoas com megalofobia, e até mesmo ondas gigantescas e assustadoras. Porém, há algo ali que foi comentado no fórum do Reddit referente à megalofobia, que eu acho uma das coisas mais espetaculares que existem, mas não é bem assim para eles. Uma árvore gigantesca. Ela se destaca em meio às outras. Ela é conhecida como sequoias gigantes e são as árvores mais massivas do mundo em termos de volume e estão entre os organismos vivos mais antigos da Terra. Algumas delas têm mais de 80 metros de altura e mais de 8 metros de diâmetro. Para mim, uma coisa linda, já para quem tem megalofobia, uma coisa extremamente agoniante. O
O homem sempre gostou de construir coisas grandes e isso é um fato. Geralmente costumamos a admirá-las, como por exemplo as pirâmides do Egito. Estátuas de líderes mundiais e pessoas importantes são feitos da maneira mais massível possível, o que ressalta poder e autoridade. Isso pode incomodar muito quem tem megalofobia. Por exemplo, a estátua localizada na Índia, que é a maior do mundo e se chama Estátua da Unidade. Ela representa o líder político e ícone da independência indiana. A estátua foi inaugurada em 2018 e tem uma altura impressionante de cerca de 182 metros, incluindo o pedestal. Para fins de comparação, a Estátua da Liberdade em Nova York, nos Estados Unidos, tem uma altura total de cerca de 93 metros, tornando a Estátua da Unidade mais do que o dobro do tamanho da famosa estátua americana. E com certeza deve dar um frio na barriga até mesmo naqueles que não possuem megalofobia. Se você tem essa fobia e tá aguentando firme até aqui, meus parabéns. Mas um spoiler, o vídeo vai piorar muito. Esse brinquedinho aqui é considerado o maior avião do mundo em termos de peso máximo de decolagem. Ele possui uma envergadura impressionante de cerca de 88 metros, o que equivale a quase 3/4 do comprimento de um campo de futebol padrão. Mas acho que esse avião é igual uma baleia, só dá pra ter noção estando perto dele. Uma coisa que dá medo até mesmo em quem não possui essa condição são crateras as quais são tão grandes que não podemos ver o fundo. Redemoinhos gigantes certamente ficam na lista de coisas às quais ninguém gostaria de estar próximo. Este é o maior buraco do mundo. Também conhecido como Mina de Cobre de Bingham, é o maior buraco de mineração a céu aberto do mundo e é usado para extração de minério de cobre, bem como outros minerais. O buraco de Bingham tem uma profundidade de aproximadamente 1,2 quilômetros e uma largura de mais de 4 quilômetros. Além disso, abrange uma área total de cerca de 7 quilômetros quadrados e é um dos locais mais comentados no fórum no quesito de lugar que as pessoas não trabalhariam de jeito nenhum. Mas e se levarmos o conceito de megalofobia a outro nível? Esse medo irracional pode ser desencadeado ao extremo pelo sentimento de insignificância diante do vasto cosmos ou pela ideia de se deparar com objetos ou fenômenos celestiais cujas dimensões estão além da nossa compreensão. A falta de controle ou a incerteza sobre o desconhecido também pode ser um fator contribuinte para a megalofobia espacial. Essa fobia pode ser agravada pelo contato com representações visuais, filmes ou imagens do espaço que retratam objetos celestes em escalas massivas. A ideia de estar em uma espaçonave ou viajando pelo espaço pode ser especialmente perturbadora para quem sofre de megalofobia. Composto principalmente por hidrogênio e hélio, Júpiter é tão grande que a sua massa é maior do que a soma de todas as outras massas dos planetas juntos. O diâmetro equatorial do Júpiter é cerca de 139 mil quilômetros, o que o torna aproximadamente 11 vezes maior do que a Terra em termos de diâmetro. Nesse planeta gigantesco, tempestades com mais de 150 anos de existência estão ocorrendo nesse exato momento. Mas creio que nem são os planetas a parte mais bizarra disso tudo, e sim a vasta imensidão do espaço, o qual, segundo estudos, pode ser finito, porém tão grande aos nossos olhos que parece infinito. E se formos além, o que há então nos limites do espaço, aonde provavelmente nenhum ser vivo chegou? O que há depois do finito, ou até mesmo do infinito? E se ele é infinito,
O que havia antes dele e por que ele existe? São questões imaginárias que incomodam até mesmo aqueles que não possuem megalofobia. Comparado ao vasto espaço do universo, nosso tamanho é extremamente pequeno e insignificante. O universo é incompreensivelmente vasto e contém bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas. Somos apenas uma parte de uma única galáxia, a Via Láctea, que por si só já é imensa. A distância média entre a Terra e a Lua é cerca de 384 mil quilômetros. A distância da Terra e do Sol é cerca de 149 milhões de quilômetros. No entanto, essas distâncias são minúsculas em comparação com a distância entre as estrelas e galáxias no espaço. A Via Láctea, nossa galáxia, tem um diâmetro estimado de cerca de 100 mil anos-luz. Ou seja, a luz levaria ali cerca de 100 mil anos para viajar de uma extremidade à outra. Nossas vidas, nossa história e até mesmo toda a história da humanidade são apenas uma pequena fração do tempo cósmico e ocupam um espaço ínfimo no universo. Essa perspectiva humilde nos lembra da grandiosidade e do mistério do espaço e nos faz apreciar o quão extraordinário é o cosmos em que existimos. E segundo o Fórum de Megalofobia, o espaço é a coisa mais aterrorizante quando falamos sobre esse transtorno. Vendo a grandiosidade do espaço e quão insignificante nós somos, deixo aqui a mensagem no final do vídeo: pra que se preocupar tanto, cara? Quando na verdade você nem se lembra do quão insignificante você é. Então não precisa se importar com o que as pessoas pensam de você. Aqui foi o JJ e obrigado por assistir.